A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Estamos aqui para mais um vídeo pelas Sagradas Escrituras. E que vídeo, meus irmãos? Estamos trazendo aí agora alguns vídeos. Deixa eu só colocar aqui o travesseiro aqui um pouco mais para frente, para que eu possa ficar no centro do vídeo, né? Muito bem, nós estamos trazendo aqui uns vídeos, alguns vídeos a pedido dos irmãos. Alguns irmãos ainda dizem assim: não está muito claro, irmão, a questão da salvação fora da igreja. Deus está restrito a uma igreja. Meu irmão, o que eu tenho a te responder é o seguinte: não é que Deus é restrito a uma igreja, é que Deus tem o seu corpo e Ele tem que cuidar do seu corpo. Você, em vez de fazer uma pergunta dessa, em vez de você perguntar, Deus tem vários corpos, você deveria perguntar o seguinte: se perguntar a si mesmo, Deus não deveria cuidar do seu corpo? Ou então, como Deus pode ter muitos corpos? Deus só tem um corpo. Então é a pedido desses irmãos, tirando essas dúvidas, que eu vou trazer mais uma vez esse vídeo. É um vídeo que deu muito o que falar, mas eu preciso trazer de novo esse vídeo. Preciso salientar com mais brilhantez, vamos dizer assim, com mais brilhantismo ainda sobre esse respeito. A esse respeito. Irmão Fábio, que vídeo é que você ainda não falou o tema? Você está vendo que é o programa Falando de Bíblia, então você vai ver comigo e acompanhar. Vou mostrar alguns versículos, claro, que não existe salvação fora da Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo. E já para começar, vamos direto para a Bíblia, sem chororô, sem mimimi. João 17, 21 a 23. Põe na tela, santo diretor. João capítulo 17, versículo 21 a 23. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes, e os amastes como amastes a mim. Volta para mim, diretor. Você sabe que o Evangelho de São João é um evangelho 100% teológico, né? Então até a própria, como é um evangelho teológico, diferente dos outros três sinóticos, então repare que ele vai falar em algo maravilhoso, na teologia da unidade, ou seja, da unicidade da Igreja de Jesus Cristo, da única Igreja de Jesus Cristo. Então aqui só isso aqui é o suficiente para lhe mostrar que não existe salvação fora da Igreja de Jesus Cristo. Aí, irmão Fábio, mas você poderia me dizer, você poderia me falar, me dar algo mais abrangente do que isso? Já que nós estamos falando, e aí o grito dos gangarros do Evangelho Teológico de João, sim. Coloque aí, diretor, João capítulo 10, versículo 16, põe na tela. Tenho ainda outras ovelhas, veja, outras, quer dizer que não são as que estão na sua igreja, é outras que estão fora, olha aí. Tenho ainda outras ovelhas
que não são deste aprisco. Aprisco é a igreja, teologicamente falando, tá? Outras Bíblias está curral, outras está cercado. Ponto. Preciso conduzi-las, as que estão fora. Conduzi-las também. Ouvirão minha voz, e aí haverá um só rebanho e um só pastor. Volta para mim, diretor. Conduzi-las de que jeito? Conduzi-las para o redil. Outra tradução vai estar redil. Conduzi-las para esse aprisco. Conduzi-las para a barca de Pedro. Conduzi-las para o seu corpo místico. Há uma heresia dita por teologia da libertação e por católicos protestantes de que nós somos a igreja. Isso é heresia. Em nenhum canto na Bíblia diz que nós somos a igreja. Aliás, diz que nós somos membros da igreja. 1 de Coríntios 12:12 diz que pelo batismo nos tornamos membros do corpo de Cristo. Não diz que nós no batismo nos tornamos igreja. Aí pega as adulterações protestantes, né? Para dizer que nós somos o templo vivo do Espírito Santo, para dizer que nós somos a própria igreja. Peraí. A Bíblia dá duas definições de templo. Duas definições de templo. Quando refere-se à igreja, é o de pedra. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Saber como se comportar na casa de Deus. Olha aí, casa de Deus. Outras dizem no templo de Deus. Então, assim como no templo de Deus mora a Trindade, em nós também mora a Trindade. Isso não quer dizer que nós somos igreja. Você está compreendendo? Você está entendendo? Nós somos filhos da igreja, a Bíblia diz isso, e a tradição. Somos filhos da igreja e pelo batismo nos tornamos membros dessa igreja. Cuidado com esse negócio que nós somos a igreja, que você escuta por aí. Isso é heresia protestante. Isso aí, Deus, através de Martim Lutero, de teologia da libertação. Aliás, a teologia da libertação usa muito o termo, nós somos um povo santo e pecador. Peraí. Eles usam o termo santo, que somos um povo santo e pecador, que está no missal, no prefácio do missal, para dizer o seguinte, que a igreja é santa e pecadora. Peraí. Jesus é santo e pecador porque a igreja é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é pecador. Então a cabeça é santa e o corpo é pecador. Veja o erro teológico da teologia da libertação. Mas veja, meus irmãos, Jesus quer a unidade. Então nós já estamos vendo aqui que fora dessa igreja, tem que vir para a igreja. É o que Jesus está dizendo. Eu um dia estive fora dessa igreja, mas Jesus disse, eu tenho outras ovelhas que estão fora. Eu vou conduzi-las para cá para que haja um só rebanho e um só pastor. É isso que Jesus faz. Então Jesus conduziu para cá, para que haja realmente esse só rebanho e esse só pastor. Vamos para Romanos, mais para frente agora, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Vamos ver aqui. Versículos 5 a 6. Vamos ver até o 8, mas vamos por parte. Põe na tela, diretor. A partir do versículo 5, Romanos 1, 5. E do qual temos recebido a graça e o apostolado a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Só há uma só fé, tá? Efésios 4, 3 em diante. Entre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. Volta para mim, diretor. Está falando a quem? Está falando à igreja, aos membros da igreja de Roma. Os membros da igreja de Roma. 1 de Pedro, capítulo 5, 13. A igreja escolhida que está em Babilônia, a igreja escolhida que está em Roma vos sauda. Veja, a igreja escolhida que está em Roma. Então, nós vemos que existe uma igreja escolhida em que um rito escolhido, que é a igreja de Roma. Santo Inácio, quando escreve a igreja romana, ele diz, eu não tenho nada a te ensinar. Eu é que tenho que aprender contigo. Veja, o reconhecimento de Santo Inácio, que não é um bispo da igreja do rito romano, mas é do rito oriental, da igreja de Antioquia, que hoje conhecemos como os gregos, católicos greco-melquita, dizendo isso, escrevendo isso para a igreja de Roma. O reconhecimento da igreja de Jesus Cristo, a escolhida, a eleita. Olha aí. Versículos 7 e 8. Põe na tela, diretor. Vejam, vamos ver se é os de Roma não. Ó. A todos os que estão em Roma,
pácata, queridos de Deus, pácata, chamados a serem santos, pácata, a vós graça e paz da parte do nosso Senhor, do nosso Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8. Agora a fé desses escolhidos de Roma, da igreja de Roma, é o quê? Verso 8. Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Volta para mim, diretor. Pacata. Meus irmãos, porque em todo o mundo será proclamada a vossa fé. São Paulo já estava profetizando a igreja de Roma, a escolhida, a eleita, a igreja dos santos, que ela levaria a sua fé aos quatro cantos da terra, no mundo inteiro. Quer dizer, que ele está dizendo que a fé da igreja que está em Roma será uma fé universal, será uma fé que vai chegar a todo mundo. Então, nós estamos... Irmão Fábio, o que é que isso tem a ver com a salvação fora da igreja? Eu estou mostrando para você as vias, eu estou mostrando para você, na simplicidade, eu estou mostrando para você, com carinho e amor, paz e paciência, as vias e os caminhos de que não existe salvação fora dessa igreja. Aí, irmão Fábio, os coptas não vão se salvar? Vai, os católicos sim. Estão ligados a Roma. Porque quando diz a vossa fé será proclamada no mundo inteiro, quer dizer que a fé da igreja de Roma, onde já está o Papa, o primeiro bispo dessa igreja, o bispo líder Pedro, colocado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é de lá que ela governará o mundo todo. Quer dizer que lá terá um bispo que mandará em toda a igreja. Por isso ele está dizendo, outra vez o verso 5, preciso colocar na tela não. Primeiramente dou graças ao meu Deus por meio de vós, Jesus Cristo, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Em todo o mundo chega a fé. Em todo o mundo chega a autoridade do Papa, do líder, do bispo líder dessa igreja. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o bispo da igreja de Roma, ele é o líder de todas as outras. Então todas as outras têm que estar ligadas com ele, têm que estar submissas a ele, porque ele foi colocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, você está compreendendo? E Pedro vai dizer, eu que sou ancião. O termo ancião designa o bispo, no hebraico. Porque foi adulterado pelos protestantes e algumas bíblias católicas para o termo presbítero. Para dizer que Pedro era apenas um sacerdote comum. Não, ele é o líder. Está clara a Bíblia Sagrada para nós, já de santa tradição. Foi o primeiro papa. Depois de Pedro veio Lino, depois Anacleto, depois Clemente, depois Evaristo, e por aí vai. Hoje temos o Papa Francisco, o Papa de número 267 ou é 268, no comando da Igreja de Cristo. Então, meus irmãos, nós estamos vendo com Bíblia, sem deixar brecha para o inimigo. Está compreendendo? Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, é que nem diz o nosso irmão Adonias, é porque não tem jeito mesmo. Porque se você entender que o que eu estou falando, numa simplicidade dessa, por que Deus levanta os analfabetos? Você nunca parou para imaginar porque Deus levanta os analfabetos? Eu sou um semi-analfabeto, analfabeto, às vezes até as palavras saem erradas. O professor Rubens, que é professor, diz assim, olha, você metralhou. Porque é cheio de palavras erradas que saem da minha boca. Mas ao mesmo tempo que eu vejo palavras erradas no meio de muitas frases, de muitos versículos, de muitas frases, eu vejo que tem aí tanta simplicidade, palavras naturais, tão simples de entender, e o cara chega aqui e não entende uma coisa dessa, rapaz. Aí é de você, sei lá, às vezes me dá raiva, eu sou humano, né? Às vezes me dá raiva, às vezes me dá raiva. É simples, cara, é muito simples, custa entender. Tem que ter humildade também, né? Se não tiver, meu amigo, aí já era. Efésios 2,16. Vamos para Efésios. Primeira hermenêutica no capítulo 4 de Efésios, está claro demais para nós, né? Só há uma só igreja, está claro. Vamos coloca aí 4:4 de Efésios, diretor.
Ser de um só corpo. Aqui já está teologicamente, hermeneuticamente, a teologia da unicidade da Igreja de Cristo. Né? Volta para mim, diretor. Já voltou. Então, já está aprovado aqui. Nós vamos encontrar mais de 12 vezes esse termo corpo de Cristo. Por exemplo, nós vamos encontrar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17. Diz assim: nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. Quem é esse um só corpo? A igreja. Hoje ninguém fala no corpo de Cristo. Às vezes alguém fala a igreja com essa maldita teologia da libertação que tomou conta da igreja. Não se fala mais corpo de Cristo, né? Não é? Se fala apenas corpo de Cristo quando vai distribuir a comunhão. Mas não se fala igreja, essa hermenêutica tão maravilhosa, tão linda que os santos pais da igreja falaram e morreram por ela. O corpo místico de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Não, tá tão aprotestanzado hoje o catolicismo de hoje em dia que eu já decidi na minha vida, eu vou para o rito tradicional, eu tô falando com os amigos, eu tô conversando com os amigos, eu sou conservador de natureza. Cada vez que eu conheço o recurso da igreja, dos pais da igreja, sabe por quê? Porque, meus irmãos, o rito tradicional da igreja valoriza. Assim, tem duas vertentes tradicional. Tem a vertente que condena o Concílio Vaticano II e uma vertente que vê que a teologia da libertação, o comunismo mal, entrou, não culpa o Concílio Vaticano II, mas as brechas que abriram. Eu sou dessa vertente. Eu não sou da vertente que condena o Concílio Vaticano II. Quem sou eu para condenar? Todos os concílios da igreja, em sua maioria, foram conturbados. Olha o primeiro concílio de Jerusalém, que houve muita separação dos judeus cristãos, dos saduceus cristãos, que se separaram e começaram a perseguir Paulo. Só porque os apóstolos não obrigaram aos pagãos convertidos à igreja de Cristo a circuncidar. Para mim, de todos os concílios, aquele foi o mais conturbado, foi o primeiro. Capítulo 15 de Atos. Né? Então é preciso reparar isso aí. Eu valorizo os costumes da Santa Madre Igreja. Ninguém hoje fala mais na Igreja Corpo de Cristo. Sabe quem está falando? Alguns do movimento carismático. Está falando. Temos que reconhecer a verdade. Que é bonito. Quando a pessoa é humilde, né? Quem não é, infelizmente não é. Veja. Ser de um só corpo, um só espírito, como... Na tela, diretor. De novo, na tela. Vai lá. Veja. Ser de um só corpo, uma só igreja. E um só espírito. Assim como foste chamado pela vossa vocação, há uma só esperança. Verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, a fé católica, um só batismo. Volta para mim, diretor. Só existe um só batismo, meus irmãos. Você já foi batizado, aí vai lá para a heresia. O pastor herege diz, não, você tá pagão. Aí coloca na tua cabeça a lavagem cerebral e tu vai passar a acreditar numa mentira, numa heresia. Não é? Nós temos que criar nas dioceses o movimento conservador, os grupos conservadores. Temos que escolher, meus irmãos, um padre que é mais... Você tem que saber na sua diocese, você na sua diocese, forme grupo, você que é conservador, grupos conservadores da igreja. Veja qual é o padre que celebra no rito tradicional, para ser o diretor desse grupo conservador. Tá hora de se mexer, não é hora de cruzar braço não, meu irmão. Acorda, tu que dormes, Cristo te iluminará. A noite já vai adiantada. Ei, acorde. Está na hora de acordar. Está na hora de sair do sono. Olha, Efésios, capítulo 2, versículo 16 a 20. Coloca na tela, diretor. 16 não, vamos pegar do versículo 17, ali, 19. Versículo 19 e 20. Consequentemente, já não sois hóspede, nem peregrinos. Nós não somos hóspedes nem peregrinos da igreja. Somos o quê? Mas sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Quem é a família de Deus? Volta para mim, diretor. Quem é a família de Deus?
é a família de Deus, os santos. E eu e você somos concidadãos dos santos. Porque nós olhamos para os santos. Porque nós espelhamos para os santos. Eu vi um bispo da Teologia da Libertação dizer em homilia: não, nós não temos condições de ser como aquele santo do altar. Então nós temos que ser santo do nosso jeito. Aqui no Nordeste tem um ditado que diz santo do pau oco. Na realidade ele quis dizer. Não é? Porque os santos estão lá para nós nos espelharmos nos santos, meus irmãos. Os santos são janelas do céu. São estrelas, faróis, para se espelharmos neles, como São Paulo vem dizer. É 1 Coríntios 11, 1. 2, se eu não me engano, é 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 7, diz: olhai para os santos. Aqueles... Aqui está passando o carro das frutas, eu vou ter que fazer isso no microfone, para não pegar o som lá. Chegou a hora, meus irmãos. Chegou a hora de nós, conservadores, você que é do movimento carismático, que é puxado também ao conservadorismo tradicional, está na hora de acordar. Vejam, estão mudando tudo. Os santos hoje que eles querem é os santos do pau oco. Olhe para São João Paulo II. Eles usam os santos da caridade para dizer que eram da teologia da libertação, é heresia. Mentira, mas Teresa de Calcutá não era da teologia da libertação. Nem Santa Dulce dos Pobres, é heresia, é mentira. É para enganar esse povo aí das SEBs, das comunidades de base da teologia da libertação. É mentira. Eles nem santo na realidade acreditam, porque diz que santo do altar é diferente. É como que agora nasce uma nova igreja oferecendo uma santidade do seu jeito. Você vai ser santo cozinhando arroz, mulher. O que esse bispo disse. O arroz pro teu marido sem botar muito sal, sem deixar cru. Isso é heresia. É claro que isso faz parte do dia a dia, mas é desse jeito que nós vamos ser santos? Não. É lutando pela santidade, lutando pela centralidade de nossa fé, pelos sacramentos, com radicalidade para sermos santos. Olha aí, ó. Põe na tela de novo, diretor. Consequentemente, já não sois hóspede, nem peregrino. Tu não era hóspede, nós não somos hóspedes, nós somos o quê? Mas sois concidadão dos santos. Aí está. Nós somos concidadão dos santos, nós não somos dos santos do pau oco, não. É dos santos mesmos, que já fazem parte da igreja triunfante, da igreja celeste. Olha aí. E membros da família de Deus, membros da igreja. Tem gente que diz que nós somos igreja. Aqui está dizendo que nós somos membros. A família de Deus aqui é a igreja. A família de Deus. Porque é onde está o seu corpo místico. Né? E membros da família. Nós somos membros dessa família de Deus. Olha o 20, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus. Cristiano, levanta para mim, diretor. Veja, edificado no fundamento dos apóstolos. Foi no fundamento dos apóstolos que Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mateus 16, 18. Então, meus irmãos, isso aqui está os versículos. Que não existe salvação fora dessa igreja. Se nós olharmos mais um pouco, vai dizer o seguinte: não precisa colocar na tela não, eu vou ler só 22 do 1 de Efésios. Sujeitou aos seus pés todas as coisas e constituiu o chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas cuidado com as heresias. Vamos colocar o 3, versículo 21 na tela, diretor, de Efésios. A ele, a quem? A Jesus. A Jesus seja dado glória na igreja. Aonde? A ele seja dado glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Volta para mim, diretor. Pacata. Está dizendo que só tem que dar glória a Jesus na igreja. A igreja dele. Veja que a igreja está no singular, porque é a igreja dele, seu corpo. A igreja verdadeira. Ah, irmão Fábio, é tanta coisa errada dentro da igreja, sim. Dos filhos da igreja, não da igreja. São João Paulo II, quando pediu perdão ao mundo, não foi pelos pecados da igreja, foi pelos pecados cometidos pelos filhos da igreja. A igreja é santa, é sem pecado. É o corpo de Cristo. Mas nós, os membros dessa igreja, os filhos dessa igreja, somos pecadores, sim. Então foi por nós que São João Paulo II pediu perdão ao mundo. Entende?
Então, meus queridos, até para dar glória tem que ser na igreja de Jesus Cristo. Ou seja, a glória que é dada fora da igreja de Jesus Cristo não é para Jesus Cristo. Que está dizendo aqui, por toda a eternidade e todas as gerações, amém. Para a eternidade, por toda a eternidade, seja dado glória na igreja verdadeira, fundada por Jesus. É nela a única. Você está compreendendo, meu irmão? Se você não está, vai lá no médico para ele dar uma olhada nos teus ouvidos, porque a coisa está feia. Olha só. Por isso essa igreja tem um magistério hierárquico para a santificação e perfeição de nós cristãos. Eu estou falando do quê? Do 4, 11 e 12. Põe na tela, diretor. De Efésios. A 11 ele constituiu o apóstolo. Em primeiro lugar, né? Apóstolo. A outro, em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os evangelistas, né? Aí depois vem os pastores, que é os bispos. Depois os doutores da igreja. Para que esse magistério hierárquico? Ao 12. Para que existe o magistério? Ao 12, ó. Ao verso 12. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho que visa a construção do corpo de Cristo. Volta para mim, diretor. Pacata. O que é a construção do corpo de Cristo? A construção da igreja de Cristo. Por isso está aí, começa com o magistério hierárquico, né? Que esse magistério hierárquico aqui, depois um desses magistérios acaba com a morte dos apóstolos, que foi os primeiros lugares foram os apóstolos, eles morrem, então os pastores, que é os bispos, passam a assumir o primeiro lugar, juntamente com o sucessor de Pedro, o Santo Padre o Papa, né, que é o bispo líder dessa igreja, que ele é um bispo, o bispo de Roma, como nós conhecemos. Então, meu querido irmão, para o aperfeiçoamento dos cristãos é necessário o magistério. Eu tenho pena de católico que não vai pelo magistério, que vai com a teologia da libertação, seja do jeito que você quiser, católico do jeito que você quiser, de jeito nenhum. Nós somos concidadãos dos santos. Por isso, Jesus disse ao magistério da igreja, quem vos ouve, a mim ouve. É esse magistério que temos a ouvir. Mas eu escuto meu bispo, que disse que eu vou ser santo batendo numa panela. Aí, meu irmão, isso aí não é magistério, não. Isso aí é teologia da libertação. O magistério já está definido. Tudo, a doutrina da igreja faz 2000 anos que está definida. Foi justificada pelos papas, foram carimbadas pelos papas, tiveram o aval dos papas, dos 33 primeiros papas. Então nada pode mudar a doutrina, certo? Olha só, mais um versículo para nós terminar, fecharmos com chave de ouro, que não há salvação fora da igreja. Esse aqui é bom, né? Nós vemos uma igreja bem unida em Atos 2, 12. Na doutrina dos apóstolos estavam os cristãos, na doutrina dos apóstolos, nas reuniões com a igreja e na celebração do pão, na Eucaristia. Veja que ela estava íntegra, perfeita na doutrina dos apóstolos. E no versículo 46 e 42, vejam o que eles faziam. Vejam o que eles faziam. Põe na tela, diretor. Atos 2, 46 e 47. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Esse templo era o judeu, para evangelizar os judeus. E todos os dias. E hoje tem um ponto aqui, só que no original não tem ponto, não, é apenas uma vírgula. E partiam o pão nas casas e tomava a comida com alegria de singeleza de coração. Volta para mim um pouco, diretor. Olha só. Todo dia tinha a celebração da missa nas casas, porque não tinha templo ainda, era nas casas. E aí o Senhor fazia o quê? Jesus fazia o quê a esse grupo apostólico? Olha aí, põe na tela, diretor, 47. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Olha o que Jesus fazia agora, ó. E o Senhor, cada dia, lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Volta para mim, diretor. Pacata. Veja, o Senhor colocava mais pessoas a eles. Por quê? Porque não existe salvação fora deles, dessa igreja que ele fundou. Tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, edificarei minha igreja, fundou sua igreja. Não existe salvação fora dessa igreja. Custa entender isso, o Protex que está vendo se ira contra isso. Meu Deus, para que tanta ira, tanto ódio? Se estamos mostrando e o concílio no século III para o século IV foi claro, não existe, bater o martelo, não existe salvação fora da igreja católica. Está aqui, a única fundada por Jesus. Quando veio Constantino já tinha se passado 32 papas. Mas seu pastor mentiu que foi Constantino que fundou a igreja católica. E os 32 papas de antes de Constantino
era de que igreja? Da sua, protestante? Se o pastor mentiu para você que era a sua, vai estudar e você vai ver que não tem 100 anos, que não tem 300 anos, 400 anos, que 10 anos que tua igreja nasceu numa esquina fundada por uma heresia de um pastor. Ficou claro, meu irmão? Mais claro do que isso, não canta um galo, como diz o padre do estouro. Certo? Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, meta o dedo no like por caridade, até o bichinho ficar branquinho. Compartilhe com seus grupos. Convide mais uma benção, promova esse apostolado a crescer. Um canal como esse, não é porque é meu não, mas eu falo com canais bons também. Já era para ter milhares e milhares, viu, de inscritos, porque aqui ensina a doutrina pelas escrituras com fé e com piedade, né? Então, meus irmãos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.